Olá, pessoal! Como prometido, canal novo, de cara nova, tudo novo, porque nós vamos falar o quê? De livro com política, para ver se o STF me esquece um pouquinho e, quem sabe, libera minha monetização. Olha só, expectativa em esperança. Esperança é a última que move, eu sou brasileira. Hoje nós vamos falar do fenômeno Pitesh e eu já te peço para que, se você quer ver imagens, fique até o final do vídeo, porque eu coloquei junto um que o Silvio Navarro gravou com todas as imagens por dentro da prisão e tudo que aconteceu lá, mas já aviso para ti que é sensível, que não é uma boa. Só de ler o livro já me fez mal. Imagina ter contato com as imagens. Mas eu sou meia manteiga derretida mesmo, então, enfim. Isso aqui aconteceu de verdade. Ficou conhecido como Experimento no Inferno e, claro, que protagonizado por Stalin, ele mesmo, o ícone, idolatrado por Jandira Fegali, Lula, Flávio Dino e tantas outras pessoas aí de esquerda, tantos outros animais defensores do Hamas. Por falar em defensores do Hamas, também vou falar, mas não nesse livro, não nesse vídeo, no acho que de sábado, se não me engano, de sábado, sobre homens comuns que são policiais alemães que juraram servir e proteger, mas pegaram gostos por torturar, perseguir e matar judeus na Polônia, inclusive bebês e crianças. É bem pesado isso aqui. Mas vamos falar do fenômeno Pitesh, por quê? Porque se assemelha muito ao que o Flávio Dino quer fazer com o pessoal do 8 de janeiro. Além de obrigá-los a assinar um acordo, uma confissão de crime, crime que eles nunca cometeram, para se livrar da tornozeleira eletrônica, ele quer. Desculpem. Ele quer aplicar uma reeducação, dando aulas de democracia. Isso mesmo, um comunista do Partido Comunista que acabou com o Maranhão em questão de criminalidade, que não apresenta um projeto em prol do Brasil aí para a segurança pública, mas persegue opositores o tempo todo e está usando a Polícia Federal como uma verdadeira Gestapo, quer falar de democracia. Isso sem contar as pessoas que estão recebendo penas altíssimas de 14 e 17 anos do Alexandre de Moraes, sem individualização da pena e sem ver o que realmente cada um cometeu. Tá aí colocando de balaio, né? Vai todo mundo junto, tá junto? Vai junto, sem qualquer responsabilidade jurídica, sem qualquer responsabilidade criminal. E isso, querendo ou não, uma tortura. Mas as torturas que aconteciam no fenômeno Pitesh eram tão pesadas que, inclusive, algumas pessoas tinham as suas nádegas, isso mesmo, o bumbum, necrosado, de tanto apanhar. Fora as outras que eram espancadas repetidamente e eram obrigadas a comer comida no mesmo prato que faziam as suas necessidades físicas, sem passar água, sem lavar, sem qualquer tipo de higienização. Os alvos preferidos eram estudantes, padres e pastores. E dentre as torturas ali, na hora que a pessoa resolve largar a oposição e virar comunista para se livrar de tudo aquilo, além de confessar crimes que nunca cometeram e delatar amigos e familiares para que fiquem na mesma situação que eles, são obrigados a imputar crimes aos próprios familiares, causando aí uma vergonha pública. Como, por exemplo, falar que o pai era pedófilo, né? Que a mãe é prostituta, né? E que eles praticavam incesto com as suas irmãs, dentre outras atrocidades e parafilias, como zoofilia, por exemplo. Então, eles registravam ali essas falsas confissões e espalhavam para as pessoas, fora que iam atrás daqueles que foram delatados. Com isso, os torturados se tornavam carcereiros e, por fim, torturadores, ali num ciclo sem fim. Quer saber mais? Assiste o vídeo do Silvio Navarro, se inscreve no canal, porque é claro que o YouTube colocou em geladeira há muito tempo sem postar, fora a desmonetização pelo Supremo Tribunal Federal, sim, está até hoje. Ele mentiu quando disse que ia devolver a nossa monetização, não devolveu e, portanto, o canal não pode ser recomendado. Então, se tu puder ali, aqui, se inscrever, ativar o sininho e mandar este vídeo para que mais pessoas conheçam a respeito do livro, eu agradeço. E antes que eu me esqueça, clica aqui no link, porque
o Silvio Navarro conseguiu 50% de desconto para o pessoal aqui do canal, né? Quem clica no link através do meu canal consegue 50% de desconto. A livraria do Silvio, conversei com ele e ele concedeu isso pra gente. Então é isso, pessoal. Fiquem aqui com o vídeo do Silvio e conheçam, vejam como era a prisão de teste. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até mais. Pessoal, hoje nós vamos falar deste livro aqui, ó, O Fenômeno Pitești. E antes de mais nada, é importante dizer que se trata de uma história real que aconteceu na Romênia, no presídio de Pitești, na virada da década de 1940 para 1950, portanto, num mundo ali logo depois da Segunda Guerra Mundial e faz parte do repertório de horrores do século XX. Foi onde o regime comunista implantou o inferno. Bom, os presos, né, em Pitești eram, obviamente, aqueles que se opunham ao comunismo. Então, eles foram desumanizados, passaram por despersonificação com técnicas realmente macabras, né? O objetivo era fazer com que aquelas pessoas assumissem crimes que não cometeram. E aí, claro, seriam julgadas e condenadas por isso. E passassem por um processo de lavagem cerebral. Falsificar o passado, né? Duro, né? Bom, isso envolvia choques elétricos, espancamentos, tortura diária, privação de sono. Era um verdadeiro cotidiano de humilhação. Há relatos que os presos eram obrigados, inclusive, a torturar uns aos outros numa tentativa de destruir o conceito de lealdade. Eles eram forçados a assumir práticas de abuso de menores, incesto, entre outras barbaridades. E esse livro que nós apresentamos agora foi escrito pelo jornalista Virgil Ierunca. Ele fez um trabalho tão esquecido nos dias de hoje para a profissão do jornalista, né? Que é se ater aos fatos, com uma ampla pesquisa histórica, recolher entrevistas e, claro, em se tratando deste livro, são depoimentos muito angustiantes, né? Mas tem um lado muito importante, né? Quem não conhece a sua história está sempre fadado a repeti-la. Edmund Burke, né? Trazendo esse relato aí do horror praticado pelo regime comunista, é importante dizer que sim, existe regime comunista, existe ameaça comunista. À luz da atualidade, seguem aí, por exemplo, a China, a Venezuela, a Nicarágua, Cuba, Coreia do Norte, né? Em outros países também com democracia relativa, gente que relativiza democracia, né? Pessoas, centenas de pessoas, por exemplo, presas por crimes que não cometeram, sem o devido processo legal, com atropelos constitucionais, leis que são inventadas para sustentar narrativas, né? É sempre um verdadeiro golpe praticado por juízes, né, contra o direito, contra a Magna Carta, e estamos assistindo isso pelo mundo afora, né? Bom, porque quando se confessa um crime que nunca cometeu, a pessoa se coloca numa situação de humilhação, né, perante a sociedade, perante a sua família. Tem pessoas, por exemplo, em determinados países que usam tornozeleiras, já praticamente cumprindo pena sem o trânsito em julgado. Na prisão de Pitești, quando crimes que não aconteceram eram admitidos para manter essa narrativa em pé, além de se livrar das intensas, das intermináveis sessões de espancamentos, os presos eram promovidos. Então você tinha uma espécie de supervisor, um carcereiro, vamos dizer assim, né? E o horror acontecia principalmente com estudantes. Os estudantes eram obrigados a comer ali como se fossem porcos, né? Servindo-se apenas com a boca, mãos amarradas, sempre seguindo as ordens de um chefe da reeducação, né? Que é mais ou menos do que a gente está falando. Os estudantes de teologia eram ali os que mais sofriam. Então, como diz a obra, né, o fenômeno Pitești parece-nos que, diz aqui na orelha, né, eu vou ler aqui um trechinho da orelha do livro, o fenômeno Pitești parece-nos que ultrapassou em horror, felizmente não em duração, a reeducação de tipo chinês. O paralelo entre essas duas experiências de destruição do psiquismo impõe-se por si sobre qualquer que sejam as explicações deste tamanho paralelismo que encontrarão os historiadores de amanhã. Fecha aspas, né? Bom, o passado, ele não pode ser falsificado. Essa última frase faz muito sentido, né? As coisas, por mais que os que ocupam o poder queiram,
não desacontecem, né? Eu vou repetir. O passado não pode ser falsificado e as coisas, por mais que os poderosos queiram, elas não desacontecem. Bom, se você gostou, tá aqui, clica no link aqui embaixo, e você tem acesso na minha livraria. Até mais!